eu me chamo Maria Simone Máximo de Menezes, sou estudante do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional PROEF, pelo Polo UPE, Universidade de Pernambuco, e hoje eu estou aqui para falar sobre as problemáticas da educação física através de um mapa conceitual que foi produzido como critério de avaliação da disciplina D01, Problemáticas da Educação Física. Esse é o meu mapa conceitual. Percebam que as principais problemáticas encontradas estão destacadas, cada uma com uma cor diferente, para que possamos ter um melhor entendimento. Então, as principais problemáticas encontradas foram a atuação docente, a relação entre teoria e prática, os aspectos legais da educação física escolar, a indisciplina e o afastamento dos estudantes, as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte e as questões de gênero na educação física escolar. Iniciando a fala sobre a atuação docente, nós podemos observar que essa atuação docente ela pode ser baseada em 3 tipos diferentes de práticas. A prática tradicional, caracterizada pela prática esportivizada, onde o conteúdo predominante dessas aulas é o esporte, mais precisamente o esporte de rendimento e aptidão física. Depois nós temos o abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, o qual a gente consegue observar que a principal característica dessa atuação docente é a não intervenção do professor, conhecido também como rola-bola. E por último, nós temos as práticas inovadoras que surgiram após as novas abordagens da educação física a partir da década de 80 e foram surgindo novas perspectivas, novas formas de trabalhar com a educação física escolar. Essa atuação docente relacionada às práticas tradicionais, o abandono do trabalho docente e às práticas inovadoras, elas podem ser reflexo de processo de transformação da área, pois, como já foi falado, a área passou por intensas transformações ao longo dos anos, e durante essas transformações essas foram surgindo novas abordagens, e os objetivos da educação física foram se modificando com o passar do tempo, principalmente em relação ao trabalho do conteúdo em sala de aula, a educação física escolar. Nós temos as condições de trabalho, que nós podemos observar que as condições de trabalho também é um fator que influencia na atuação docente, pois a não condição de trabalho pode gerar um desinvestimento pedagógico ou pode proporcionar para o professor trabalhar numa prática mais tradicional. Então, a gente percebe que as condições de trabalho, tanto em relação a materiais para as aulas de educação física, como a estrutura física também, é um fator que influencia bastante na atuação docente. Nós temos também a cultura escolar, onde nós sabemos que a educação física, ela ainda precisa ganhar o seu espaço dentro do ambiente escolar, pois ainda não é vista tanto com muita importância pelos próprios professores das outras disciplinas, pela gestão escolar, enfim, até mesmo por alguns alunos, essa disciplina não é vista com tanta importância dentro do ambiente escolar, e essa cultura escolar pode influenciar também na atuação docente. E nós temos também o contexto de trabalho, o contexto social de trabalho do professor também, as experiências que ele possui, a formação continuada que ele possa ter. Então, tudo isso pode influenciar na atuação docente. Por outro lado, nós temos a relação entre teoria e prática, onde nós tínhamos uma educação física voltada ao ensinar a fazer. Essa educação física voltada ao ensinar a fazer era baseada apenas nas práticas corporais, que eram pautadas em práticas tradicionais, aquelas caracterizadas pela prática esportivizada, onde o conteúdo principal são os esportes e eles são trabalhados na maneira de esporte de rendimento. Então, a partir das novas
abordagens da educação física, dos novos documentos que norteiam a disciplina, nós podemos observar agora um ensinar sobre o fazer. Esse ensinar sobre o fazer, ele versa movimentos renovadores, utilizando práticas inovadoras para as aulas de educação física. Esse ensinar sobre o fazer, ele pode estar pautado nas 8 dimensões que a BNCC traz, que são elas: fruição, experimentação, uso e apropriação, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Então, a partir de agora, nós temos uma disciplina que não ensina mais o aluno apenas a fazer determinados movimentos. Essa disciplina ensina também sobre de onde vem esse movimento, por que as pessoas realizam, qual é o contexto cultural, social que está envolvida essa prática, de que maneira nós podemos utilizá-la na nossa vida, como nós podemos vivenciá-la no ambiente escolar. Então, a gente começa a perceber que esses conteúdos da educação física, eles podem ter umas reflexões mais aprofundadas e nós podemos trabalhar vários aspectos desses conteúdos e não mais apenas o ensinar a fazer, e sim o ensinar sobre o fazer. A outra problemática que foi encontrada são os aspectos legais da educação física. E aí nós observamos que historicamente criou-se a cultura das dispensas. E essa cultura das dispensas, então a gente começa a perceber que essa cultura das dispensas, ela pode ser decorrente de uma mudança pouco significativa na lei, pois nós sabemos que, apesar do texto ter se alterado com o passar do tempo, né, na LDB, a gente ainda consegue perceber que essa lei que trata da educação física ainda traz muitas limitações em relação aos objetivos propostos pela disciplina. E outra coisa decorrente dessa cultura de dispensa, nós podemos ver que é a má interpretação da lei, já que ela diz que a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, por muito tempo se pensou que o aluno era dispensado da aula de educação física, mas se interpretarmos a lei de uma maneira mais fidedigna, podemos observar que o aluno ele vai ter sua prática facultativa. Então, não necessariamente ele não vai estar presente na aula. Ele pode estar presente na aula e contribuir com a sua participação de uma outra forma, observando, analisando, escrevendo sobre, intervindo e não necessariamente realizando a prática em si. Então, essa má interpretação da lei por muito tempo, ela criou essa cultura das dispensas, né, que foi historicamente criada e que ainda precisa ser rebatida. Vamos passar agora para o próximo ponto, que é a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Nós observamos que o afastamento das aulas, ele pode ser causado por alguns pontos que foram elencados aqui. Por exemplo, aulas no contraturno. Durante muito tempo, a gente observou que as aulas de educação física eram realizadas apenas no contraturno, ou uma parte no turno em que o aluno estuda e a outra parte no contraturno, mais precisamente a teoria, né, trazida daí aquela questão de separar a teoria e a prática, trazendo a teoria num turno e a prática em um outro turno, diferente do que o aluno estuda, e isso é um motivo para afastar os alunos das aulas de educação física, pois os alunos
nem sempre teriam a disponibilidade de ir à escola no turno em que eles não estudam. Principalmente os alunos que moram em localidades da zona rural, que precisam de transporte, enfim. Então, são vários os motivos que afastam o aluno quando as aulas são realizadas no contraturno. Nós sabemos que ainda hoje existem aulas que são realizadas dessa maneira, apesar de em muitos cenários essa proposta ter se modificado, mas ainda assim é uma problemática pertencente às aulas de educação física. Outro fator que proporciona o afastamento das aulas de educação física é a repetição dos conteúdos. Então, nós temos aí conteúdos que não são sistematizados. E aí o aluno, ele passa a ver sempre o mesmo conteúdo ou repetidas vezes nas séries seguintes o mesmo conteúdo que já teria visto anteriormente, e isso causa um desestímulo e proporcionalmente um afastamento nas aulas de educação física. Outro fator que colocamos aqui é o insucesso, já que alguns alunos que não conseguem realizar alguns conteúdos se sentem mal, se sentem tristes, se sentem desestimulados a participar das aulas de educação física pelo seu insucesso, ou seja, através do que a gente coloca como erro, né, que deve ser bem trabalhado nas aulas de educação física. Outro fator que nós colocamos aqui é a questão da exclusão. Durante muito tempo, a educação física foi uma disciplina que excluía, é uma disciplina que priorizava aqueles alunos que tinham uma aptidão maior e fazia com que aqueles alunos que por algum motivo não tivessem tantas habilidades, eles não se sentissem pertencentes àquele universo. Então, por esse motivo, muitas vezes a exclusão é um fator que causa o afastamento nas aulas de educação física. Outro fator é a exposição. Muitos alunos têm vergonha, muitos alunos eles não querem realizar determinados movimentos ou fazer determinadas práticas porque eles têm medo de serem expostos para os demais alunos, de fazer algo que seja motivo de chacota, digamos assim, para os colegas. Então, pela exposição, muitos alunos também tendem a se afastar das aulas de educação física. E também nós colocamos aqui a diferença entre os meninos e meninas. Geralmente, as meninas se sentem mais excluídas das aulas de educação física, onde os meninos têm uma predominância maior. Então, nós podemos observar que o afastamento das aulas de educação física, ele se dá em uma maior quantidade ao gênero feminino. Então, muitas vezes, as meninas deixam de frequentar as aulas de educação física por conta de fatores que priorizam a participação dos meninos nessas aulas. E isso ocasiona problemas com relação às questões de gênero, que nós vamos falar um pouco mais à frente. E aqui nós colocamos alguns fatores que podem ser relacionados à indisciplina. Então, essa indisciplina, ela pode ser causada por desconhecimento das regras. Então, o aluno ele pode ser indisciplinado por não conhecer as regras, ou ele pode ser indisciplinado pela desobediência insolente, que possivelmente é ocasionada pela carência de referências sociais. Então, nós percebemos que nós vivemos em uma realidade em que muitos alunos não têm uma perspectiva de vida, não têm uma referência social que possa proporcionar para ele um exemplo, né? Então, aquele aluno, ele acaba tendo essa indisciplina por essa falta de referência social. E aqui nós trazemos as possíveis soluções tanto para os problemas de indisciplina quanto para os problemas de afastamento dos estudantes. Aqui são apenas algumas das possíveis soluções. Então, nós trazemos aqui a diversificação dos conteúdos, né? Então, nós pensamos em aulas diversificadas, com conteúdos diversificados, para que esses alunos, eles consigam
se aproximar mais das aulas de educação física para que eles tenham um interesse maior em participar dessas aulas. Então, são coisas novas, são conteúdos diferentes, coisas que eles querem aprender. Então, eles se sentem mais estimulados a participarem dessas aulas. Falamos também sobre a aprendizagem cooperativa, que é muito importante no processo de educação. O incentivo, então aqui a gente fala justamente o contrário do que se fala aqui embaixo sobre o insucesso. Então, o incentivo é quando o professor observa e consegue trabalhar em cima do que é considerado para o aluno como erro. Então, ele consegue trazer para o aluno que o erro é parte da aprendizagem e que é um processo que todos nós temos que passar por esse processo de aprendizagem, já que ninguém nasce sabendo de nada. Então, o incentivo, principalmente pelo professor, é muito importante para que os alunos se aproximem mais das aulas de educação física. E nós trazemos aqui também o Sport Education e o futebol calerreiro, que são abordagens, metodologias que podem proporcionar essa aproximação dos alunos nas aulas de educação física. Passando para o próximo ponto, nós vemos as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. E aí nós podemos observar que é necessário saber por que e para que ensinar o esporte. E aqui eu coloquei o esporte da escola, que na verdade, por muito tempo, os esportes de outras dimensões foram atingindo o ambiente escolar e isso proporciona também para os alunos todas as questões voltadas para o afastamento, para a questão das dispensas, a relação teoria e prática. Então, isso influencia basicamente todas as outras problemáticas que a gente já colocou aqui, as questões de gênero também. Então, o esporte, ele deve ser trabalhado especificamente para o ambiente escolar. Então, nós sabemos que das dimensões do esporte, nós temos o esporte de rendimento, o esporte de lazer e o esporte educacional. Então, o esporte que deve ser trabalhado dentro do ambiente escolar é um esporte educacional, a quais os seus objetivos não são para o rendimento, não são para a competitividade, são para que o aluno ele possa vivenciar o máximo de possibilidades possíveis dos esportes, se apropriar desses esportes, conseguir trazer valores importantíssimos para a sua vida através do esporte. Então, é muito importante que o professor entenda por que e para que ensinar os esportes nas aulas de educação física. E isso também é importante para que o professor possa evitar o esporte na escola, que é aquele esporte de rendimento que invade o ambiente escolar. Então, é necessário que o professor possa evitar esse esporte na escola, como também evitar a predominância de algumas modalidades. Então, nós sabemos que durante muito tempo as aulas de educação física elas foram voltadas a uma predominância do que os autores chamam de quarteto fantástico, que são as modalidades que são elencadas como mais trabalhadas nas aulas de educação física. Então, dá ênfase apenas a algumas modalidades específicas e isso proporciona um erro. Então, o esporte da escola, ele tem que ser diversificado, ele tem que ser variado. O aluno ele tem que compreender e vivenciar a maior possibilidade que ele possa, né, dos mais variados esportes diferentes. Então, esse é um fator que nós devemos evitar, bem como evitar o rola-bola, que é resultante do abandono do trabalho docente. Então, esses são os fatores que podem ser evitados quando se fala no ensino do esporte, nas aulas de educação física. E aqui eu trago para vocês fatores que vão amenizar essas dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Então, podem ser amenizadas
com todas essas situações, o Sport Education, o incentivo, o futebol calerreiro, a aprendizagem cooperativa e principalmente a diversificação dos conteúdos. Então, esses fatores, ao passo que eles são possíveis soluções para a indisciplina e o afastamento, eles também são possíveis soluções encontradas para um melhor tratamento do esporte dentro do ambiente escolar. Então, essas dificuldades relacionadas ao ensino do esporte também podem ser rebatidas com essas possíveis soluções, além de outras, é claro, que não foram elencadas aqui. E, por último, eu trago aqui as questões de gênero na educação física escolar, a qual a gente observa que corpos moldados e controlados por mecanismo de construção sociocultural. Então, nós vivemos numa sociedade, culturalmente, que tem práticas corporais que são específicas dos homens e específicas das mulheres. Então, as meninas, elas crescem entendendo que tem brincadeiras em que elas não devem ou não podem participar, que existem brincadeiras que são específicas dos meninos, até a questão da conduta, né? Quando se percebe, por exemplo, que o menino, ele tem o seu corpo mais livre, ele pode experimentar de várias vivências corporais diferentes, enquanto a menina, ela tem que ser mais retraída, ela tem que ser mais recatada, ela tem que ser mais comportada, e ela tem ela não tem, na verdade, né, a liberdade corporal que o menino possui desde a sua infância. E isso pode ser um fator que influencia diretamente nessa questão de que os meninos participam mais ativamente das aulas de educação física, pois eles têm um contexto sociocultural que permite que o corpo deles seja mais livre para vivenciar, experimentar ao longo da vida várias práticas corporais que as meninas geralmente não vivenciam. Então, os meninos acabam crescendo, tendo uma vivência corporal muito maior do que as meninas, apenas por questões socioculturais. Então, tudo isso vai influenciar essas questões de gênero nas aulas de educação física. O que nós trazemos como possíveis soluções, né, que podem ser solucionadas com aulas mistas e equidade de gênero. Então, nós sabemos que as aulas devem ser mistas, as aulas devem ter meninos e meninas trabalhando juntos e entendendo o seu papel, tanto dentro do ambiente escolar, dentro da aula de educação física, como dentro também da sociedade. Entender que meninos e meninas têm que ter as mesmas possibilidades de vivência, têm que ter as mesmas possibilidades de entender determinados assuntos, que a questão biológica é muito defasada quando se leva em consideração separar meninos e meninas nas aulas de educação física. É importante também, nas aulas de educação física, trabalhar as questões de gênero para que todos possam entender que essas questões de gênero são construídas socialmente e culturalmente e que os meninos também possam entender quais as dificuldades em que as meninas enfrentam ao longo da vida e o lugar que elas pertencem, que elas são possíveis de fazer qualquer modalidade que elas queiram vivenciar, qualquer conteúdo que elas queiram vivenciar. Então, as meninas e os meninos devem ser trabalhados de maneira igual, e aqui nós temos a equidade de gênero. Então, nós sabemos que as aulas de educação física, elas devem ser trabalhadas igualmente, tanto para meninos como para meninas, e também em relação a qualquer outra distinção que possa existir nas aulas de educação física. Bom, esse foi o meu mapa conceitual relacionado às problemáticas da educação física. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Eu espero que eu possa ter contribuído para que as questões colocadas aqui sejam mais esclarecidas, e eu agradeço
a atenção e até mais.